Fala, galera do quinto ano, e aí? Tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de português e faremos alguns exercícios, então pegue o livro de vocês e vamos nessa! Bom dia para os alunos da professora Elza e boa tarde para os meus queridos alunos. Bom, hoje nós teremos uma aula um pouquinho diferente, faremos os exercícios do livro, porque na semana passada nós já começamos a falar da matéria nova. E vocês lembram qual assunto foi? Isso aí, falamos sobre os contos populares, não é verdade? Agora, antes de começar a fazer exercício, você vai pegar o seu caderno de português, vai fazer o cabeçalho e vai anotar as páginas do livro que nós iremos trabalhar, tudo bem? Então, qual será a página? A prof vai colocar aqui, ó, do ladinho, tá bom? Da página 2 até a página 8. Iremos ler os textos e responder algumas questões, tá? Bom, se você não assistiu a aula passada, não precisa ficar desesperado. A prof irá relembrar o assunto ao longo dos nossos exercícios, tá bom? Bom, agora que vocês já fizeram um cabeçalho no caderno, já anotaram as páginas que nós iremos trabalhar no dia de hoje, vamos dar início à nossa aula, beleza? Então, peguem aí o livro de vocês, coloquem lá na folha, na parte de cima, escrevam aula e embaixo a data. Desse jeitinho aqui, olha, que a prof está indicando. Eu tenho certeza que vocês faziam a mesma coisa nas nossas aulas presenciais, tá? Então, vamos começar aí falando sobre o conto, não é verdade? Bom, galera, nós aprendemos na aula passada que o conto nada mais é que uma história narrativa, não é verdade? É uma narração, ou seja, uma história contada. Bom, além de ser uma história contada, de ser uma narrativa, o conto também é uma história, ó, curta, não é verdade? Curta e que não apresenta muita descrição. Como assim, prof? Muita descrição? Os meus personagens, eu não vou ficar descrevendo, falando as qualidades dele. E nem vou ficar descrevendo o lugar por onde essa narrativa vai ser passada, não é verdade? Além disso, o conto irá apresentar apenas um conflito, um problema, não é verdade? E esse problema vai ser resolvido na história rapidamente, tá bom? Bom, vamos começar com a nossa aula. Lá na página 4 do nosso livro de português, atenção galera, estamos no livro 2, tá? O livro do segundo bimestre. Então, se você ainda não foi no colégio pegar o livro novo, por favor, fale com o papai e com a mamãe para que vocês consigam pegar logo esse material, beleza? Bom, vamos lá. Lá na nossa página 4, vamos iniciar com o seguinte tema. Na boca do povo. Olha isso, na boca do povo, o que vocês acham que deve ser? Algo que todos contam, não é verdade? Bom, lá vem escrito assim. Uma das formas mais comuns de se transmitir a origem e a cultura de um povo acontece por meio das narrativas populares, os famosos contos populares. E foi exatamente isso que nós estudamos, que nós vimos nas nossas aulas anteriores. Especificamente na aula anterior, nós falamos sobre o conto popular, não é verdade? Que são essas histórias que ficam na boca do povo, que são contadas de geração em geração. Bom, ainda aí na página 4, nós temos um conto popular. A prof irá ler, eu vou pedir para que vocês acompanhem aí no livro, para que a gente consiga fazer o exercício da página posterior juntos, beleza? Vamos à leitura do nosso conto. Ele se chama, o título do conto é O Menino, o Burro e o Cachorro. Um menino foi buscar lenha na floresta com seu burrico e levou junto seu cachorro de estimação. Chegando no meio da mata, o menino juntou um grande feixe de lenha. Olhou para o burro e exclamou: "Vou colocar uma carga de lenha de lascar nesse burro." Então, o jumento virou-se para ele e respondeu: "É claro,
não é você quem vai levar? O menino, muito admirado com o fato de ter o burro falado, correu e foi direto contar tudo para o seu pai. Ao chegar em casa, quase sem fôlego, ele disse: Pai, eu estava na mata juntando lenha e depois de preparar uma carga para trazer, disse que ia colocá-la na garupa do burro. E acredite se quiser, ele se virou para mim e disse: É claro, não é você que vai levar? O pai do menino olhou de cima para baixo e, meio desconfiado, respondeu ele: Você está dando para mentir agora? Onde já se viu tal absurdo? Animais não falam. Nesse momento, o cachorro que estava ali presente saiu em defesa do garoto e falou: Foi verdade, eu também estava lá e vi tudinho. Assustado, o pobre camponês, julgando que o animal estivesse maluco, pegou um machado que estava encostado na parede e ergueu para ameaçar o cachorro. Nesse momento, aconteceu algo ainda mais curioso. O machado começou a tremer em suas mãos e falou com a voz temerosa: O senhor tenha cuidado, esse cachorro pode me morder. Bom, galera, esse foi o nosso conto, né? O conto que está aí no livro. Primeiro, vocês perceberam que é uma história curta, é uma narrativa curta. Primeira característica do conto, né? Que nós vimos na aula anterior. Vocês perceberam também que não teve muita descrição dos objetos, dos lugares, não é verdade? Até em algum momento aí chegou a descrever, por exemplo, onde estava o machado, mas nada muito a fundo, né? Só o essencial para dar continuidade à história, ao conto. Além disso, teve um problema, não foi apenas um conflito, que foi a questão do animal ter falado e o pai não ter acreditado no menino, não é verdade? Bom, percebemos que teve todas as características de um conto, incluindo também o fato da narrativa não ficar trocando de espaço, né, de lugar, não é verdade? Tudo se passou ali em um lugar bem curto, certo? Um lugar limitado. Bom, agora vamos continuar. Vamos lá para o jogo rápido da página 5 do nosso livro. E vamos tentar fazer o exercício. Olha lá, na número 1 vem escrito assim: Identifique algumas informações a respeito da estrutura da narrativa apresentada. O que isso quer dizer? Que vai ter, né? Terão algumas perguntas e você precisará identificar o que aquela pergunta está pedindo, tudo bem? Então, olha lá, na letra A. Qual é a situação inicial, galera? Qual foi a situação do início do nosso conto? Vocês se lembram? Se não, leiam novamente o primeiro, o segundo parágrafo do conto para que vocês consigam responder essa pergunta. Vamos lá. Tempinho aí na tela para vocês, hein? 5 segundos. E aí, responderam? Isso aí. A situação inicial do conto é quando o menino vai com o burro e o cachorro buscar lenha na fogueira. E isso está lá no nosso, né, no primeiro parágrafo do conto. Beleza? Bom, letra B. O que ocorre na narrativa que acaba mudando o rumo dos acontecimentos e gerando o conflito da história? O que acontece, galera, lá na nossa história, lá no nosso conto, que acaba gerando o problema da nossa história, o conflito da história? E aí, 5 segundos na tela para vocês. Leiam lá o texto. Bom, o que acontece? Vamos tentar localizar lá no texto? Olha lá. Chegando no meio da mata, o menino juntou um grande feixe de lenha, olhou para o burro e exclamou: Vou colocar uma carga de lenha de lascar nesse burro. Então, o jumento virou-se para ele e respondeu: É claro, não é você que vai levar. Nesse momento,
O menino, muito admirado com o fato de ter o burro falado, correu e foi direto contar tudo para o seu pai. Então, galera, o que acontece nessa narrativa, nesse conto, para mudar o rumo da história, foi o fato do burro ter falado, não é verdade? Então, esse é o ponto onde acontece a mudança de rumo na história, beleza? Quem escreveu isso está correto, tá? Bom, letra C. Em que parte a história chega ao seu auge? Ou seja, o seu clímax, tá? Vamos lá. Em que parte a história chega ao seu auge? Ou seja, em que momento acontece o clímax dessa narrativa? Primeira opção, quando o burro fala com o menino. Segunda opção, quando o cachorro fala com o pai do menino. Ou terceira opção, quando o machado fala com o pai do menino. Galera, qual é o ponto da narrativa em que realmente chega assim, olha, ao clímax? Fala assim, não, agora com certeza algo vai mudar nessa história, algo vai acontecer. Bom, a primeira opção é quando o burro fala com o menino, e a gente viu que não é, que essa aí é a situação em que muda o rumo da história, não é verdade? A segunda opção vem escrito quando o cachorro fala com o pai do menino. E a terceira opção é a seguinte, quando o machado fala com o pai do menino. Não é a terceira opção, porque quando o machado fala com o pai do menino, a história vai finalizar, não é verdade? Ela chega ao seu final. Então, a opção aí é a segunda. Então, marque um quadradinho do meio. Por quê? É quando o cachorro fala com o pai do menino. Ou seja, o pai que já estava desacreditado, de repente fica assustado ao ver o cachorro falar, não é verdade? Coisa que ele não esperava. Então, esse é o nosso clímax da história, é o nosso ponto auge da história, beleza? Bom, letra D. Que tipo de narrador há nesse conto, galera? Nós falamos sobre isso. Nós temos a narração em primeira pessoa, não é verdade? E temos também em terceira pessoa. Olha lá. Narrador em primeira pessoa, ou seja, narrador personagem. É esse o tipo de narrador do nosso conto? A narração é o personagem da própria história que vai contando a história? Ou, segunda opção, narrador em terceira pessoa, ou seja, o narrador observador é aquele que está de fora da história, que não faz parte da história, que a gente nem sequer conhece, não é verdade? A gente apenas sabe que tem alguém ali contando a história pra gente. Então aí, a resposta é a primeira opção ou a segunda opção? Quem marcou a segunda opção está correto, beleza? Bom, vamos lá para o número 2. Há muitas falas ao longo do conto. No entanto, é possível saber exatamente quando se trata da fala de um personagem ou do narrador, tá? Então, só em ir ouvindo, em ir vendo o meu conto, né, ir lendo o meu conto, eu consigo saber quando é o narrador que está falando ou quando é um personagem da história que está falando, não é verdade? Vamos lá. Letra A. Que tipo de discurso marca essa condição no texto narrativo? Galera, nós temos dois tipos de discurso. Vocês lembram? O discurso direto e o discurso indireto. O discurso direto é aquele quando o texto expressa exatamente a hora que o personagem irá falar. Então, por exemplo, o burro exclamou, o menino respondeu. 2 pontos, segue logo para a fala do personagem, tá? Isso é o discurso direto. Nós temos aí a presença, né, de alguns verbos como responder, exclamar, falar, né, falou, enfim. Temos a presença desses verbos. Então, quando nós temos esse tipo de estrutura, a nossa narração, o nosso discurso
será um discurso direto, beleza? E quando é que vai ser o discurso indireto? Quando o próprio narrador fala a fala do personagem, tá? Então, olha aí, letra A. Que tipo de discurso marca essa condição no texto narrativo, galera? É um discurso direto ou é um discurso indireto? Isso aí. É um discurso direto. Então, quem respondeu discurso direto está correto, ok? Vamos para a letra B. Quais são as marcas desse tipo de discurso? Galera, a prof acabou de falar. Como é que eu sei que o discurso é direto? Quando tem presenças de verbos que indicam o que, galera? Indicam que o personagem vai falar. É o que nós chamamos de enunciação. Calma, não precisa gravar, não. A prof só está explicando aqui mais ou menos o nome dessa ação, tá? Bom, que verbos são esses que a prof disse? Isso aí. Exclamou, né? Exclamar, responder, falar. Então, lá nós temos assim, ó, por exemplo, olhou para o burro e exclamou. Aí vem a fala do burro, né? Então, o jumento virou-se para ele e respondeu. Olha aí o verbo responder. Respondeu. É claro, não é você quem vai levar. Então, vocês percebem o que marca esse tipo de discurso direto? É exatamente esses verbos, beleza? Então, vamos continuar. Bom, pessoal, agora vamos dar continuidade, vamos para a página 6. Lá, nós iremos falar ainda dos contos, só que agora uma versão um pouquinho diferente, tá? Olha só, é o mini conto. Vocês acham, galera, que uma história ainda assim pode ser uma história, mesmo com poucas palavras? Ou seja, eu tenho poucas palavras, tá? Será que eu consigo escrever um texto com poucas palavras? Tendo início, meio e fim? Com certeza, né? Com certeza que a gente consegue. E essas histórias que são escritas com poucas palavras são chamadas de mini contos, beleza? Bom, quando eu falo assim, mini conto, é uma palavra só, mini conto. Só que o termo que antecede a palavra conto, que é o mini, ele significa uma coisa, certo? E somente ao falar essa palavra eu já consigo deduzir o significado dela, não é verdade? Quando eu falo assim, olha, um mini vestido, quer dizer que é um vestido pequeno, né? Uma mini borboleta, quer dizer que é uma borboleta pequena. Então, não é diferente com essa palavra, mini conto. Quando eu falo mini conto, quer dizer que é um texto, é um conto pequeno, tá? Bom, lá na página 6, vem escrito assim, no dicionário, tá? E vem lá nos dizer, você sabe qual é o significado do termo mini? Acabamos de falar, não é verdade? Significa algo pequeno. Pensando na definição do termo mini, que está no início do vocábulo mini conto, responda: é possível considerar que a palavra mini conto tem ligação com o tamanho desse gênero textual? Ou seja, o tamanho, o significado da palavra mini conto tem ligação direta com o tamanho do texto? Sim, né? Quando eu falo mini conto, quer dizer que o meu texto será um texto pequeno, será um gênero textual pequeno, tá? De tamanho pequeno. Aqui está diretamente ligado ao tamanho. Explique sua resposta. Como é que você vai me explicar? Coloca aí com as suas palavras. Bom, então a resposta é sim, porque o mini conto é um texto de tamanho reduzido, né? Ou seja, não é um conto de tamanho que a gente está habituado a ver. É um conto com um tamanho mais reduzido, beleza? Então vamos lá. Na página 6 nós temos o primeiro mini conto. É chamado O Quarto. Eles vivem reclamando
que meu quarto é bagunçado. Me chamam de porco para baixo. De vez em quando, eles aproveitam uma saída minha e organizam tudo. Põem as roupas no guarda-roupa, os livros e games na estante, cadernos na escrivania. E quando eu chego em casa, me recebem com um sorriso irônico. Estou com medo. Acho que meus pais, de verdade, aqueles que um dia também foram adolescentes, foram abduzidos e substituídos por eles, que têm guarda-roupas, estantes e escrivanias no lugar do cérebro. Só pode ser isso. Invasão começou e pelo meu quarto. Galera, isso aí foi um mini conto. Nós vimos que é uma história que tem toda a estrutura do conto, só que muito menor, não é verdade? Bom, vamos fazer então aí o exercício da página 7. Olha lá, o jogo rápido. Número 1. Qual é o tema do mini conto O Quarto? Galera, qual é o tema, qual é o assunto, não é verdade? Que esse mini conto vem trazer pra gente. O que vocês acham que é? Olha lá. Fala sobre o quarto desorganizado de uma criança, não é verdade? E os pais, eles aí, podem ser considerados como os pais, os responsáveis, né? Os adultos, digamos assim, reclamando daquele quarto bagunçado. Então, qual vai ser o tema desse problema? Pode ser, por exemplo, o conflito, né? Entre pais e filhos, tá? Bom, vamos continuar. Número 2. O que o narrador quis dizer quando O que o narrador quis dizer quando comentou que os pais o chamam de porco para baixo? Galera, o que vocês acham que isso quer dizer? Me digam aí. Bom, quer dizer o quê? Que eles consideram esse menino bagunceiro, não é verdade? Que eles consideram esse menino desorganizado, desleixado, enfim. Temos vários termos que a gente pode colocar aí, né? Várias palavras que a gente pode colocar. Então, se a sua resposta teve mais ou menos, foi mais ou menos parecida com o que a prof colocou, tá correto, tá bem? Bom, vamos para o número 3? Diz assim: por que a palavra eles aparece no miniconto o tempo todo entre aspas? Por que será que o termo eles, olha só, aparece em aspas? Quando a gente fala assim, ó, a palavra e faz esse gesto, quer dizer que é aspas, tá, galera? Então, o que esse narrador quis dizer? Né? O que o eles ali quer representar? Representa pessoas, né, que simplesmente não são os pais dessa criança, e sim pessoas que se esqueceram de como é ser adolescente, tá bom? Então, se você escreveu algo parecido com isso, está correta a sua resposta. Galera, lembre-se sempre, não adianta copiar, escrever exatamente o que a prof está falando. Vocês têm que começar a aprender a escrever com as suas próprias palavras, tá bom? Então, vamos nesse tempo treinar isso aí, tá? Bom, vamos continuar. Ainda na página 7, nós temos o mini conto 2, tá? Vamos ler. Havia um gesso no meio do caminho. É o título do nosso mini conto. Enquanto estava no hospital, todo mundo escreveu no gesso. Deixaram-lhe recadinhos, desenharam caretas, assinaram com nomes e datas. Ao tirar o gesso, os médicos deram a má notícia. O osso calcificou torto. E assim a perna ficará para sempre torta. Seu consolo é que tem muitos amigos, embora eles andem todos e sempre uns metros adiante. Bom, virando a página, nós vamos para a nossa última página, página número 8, tá? Vamos fazer o jogo rápido? Olha lá, número 1. Sobre o mini conto lido, responda.
Na primeira frase do miniconto, há a seguinte passagem: enquanto estava no hospital, todo mundo escreveu no gesso. A quem o narrador se refere com a expressão todo mundo? O que vocês acham que esse todo mundo aí são? Exatamente, são os amigos, não é verdade? Que foram visitar ele no hospital, tá? E que escreveram no seu gesso. Então, a resposta aí é que o narrador acredita que esses sejam os amigos dele, tá? Do menino que engessou a perna. Letra B. Qual é o tema desse mini conto, galera? O que esse conto vem nos falar? Isso aí, vem falar da amizade, não é verdade? Da amizade e as diversidades da vida, né? Os problemas que a vida vai aí colocando no nosso dia a dia. Então fala exatamente isso, da persistência da amizade nos momentos difíceis, tá bom? Bom, número 2. Agora, que tal comparar os dois minicontos lidos? Preencha o quadro a seguir com as respostas adequadas, considerando a estrutura da narrativa. Pessoal, esse aí é mole. Vocês vão comparar cada miniconto e vão escrever cada situação que o exercício está pedindo. Então, olha aí, ele está pedindo a situação inicial do miniconto 1 e do miniconto 2. O conflito do miniconto 1 e do miniconto 2. O desfecho do miniconto 1, do miniconto 2. E o tipo de narrador do miniconto 1 e do miniconto 2. Lembrando que narrador nós podemos ter em primeira pessoa, quando esse narrador está dentro da história, tá? E temos o narrador observador, que é aquele de terceira pessoa, que é quando está à parte da história, está fora da história. Então, o narrador de primeira pessoa é o narrador personagem. E o narrador de terceira pessoa é o narrador observador. Pessoal, esse aí a prof vai deixar vocês fazerem sozinhos e eu vou corrigir na próxima aula, tá? Mas não deixem de fazer. Ainda para hoje, que é o para casa de vocês. Acharam que não ia ter para casa, né? Mas tem. Então, ainda para hoje, nós teremos um exercício, tá? Deixa eu ver aqui qual que eu vou passar. Aqui, ó. O trabalho de casa hoje será a página 20, tá? 20 e 21 até o número 3, galera. Trabalho de casa hoje é a página 20 e 21, sendo a 21 até o número 3, tá bom? E aí, na próxima aula de português, a prof vai fazer um vídeo corrigindo esses exercícios. Então, não deixem de fazer, por gentileza, tá? A nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido acompanhar e entender tudo isso, porque, afinal de contas, toda a aula foi de interpretação textual, não é verdade? Então, até a próxima!